No universo há 300 trilhões de substâncias químicas, um número muito imenso, sendo que muitas delas nós é que fazemos, não existe naturalmente na natureza. E todas essas substâncias têm características, particularidades, propriedades únicas. Alguma substância pode ser semelhante a outra com determinadas características, mas duas substâncias jamais terão todas essas características iguais. Essas características nós chamamos de propriedades físicas e propriedades químicas, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Bom, você já estudou isso no ensino fundamental. Se você ainda não estudou porque ainda está no fundamental, ótimo, você receberá uma explicação agora. Nós temos substâncias que têm mudanças de estado físico. Elas mudam os estados físicos mediante condições de temperatura e pressão. Prestem bem atenção nisso. Então vocês têm que a água, por exemplo, é líquida a temperatura ambiente, em torno de 25 graus. Já o aço é sólido a temperatura ambiente e o ar que está à nossa volta é gasoso. Mas elas não têm esse estado fixo e imutável, elas mudam de estado. Qualquer substância muda de estado físico. Então nós temos que a água passa do estado líquido para o estado sólido a 0 grau. É o chamado ponto de congelamento, que por sinal, para caso das substâncias puras, é a mesma coisa que o ponto de fusão, ou seja, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição é o ponto onde a substância passa para o estado de vapor, mas isso é um pouquinho mais complicado, porque ela passa naturalmente para o estado de vapor se eu jogo água no chão, por exemplo, ou qualquer outra substância, como álcool ou acetona, enfim. Qual é a diferença então? A diferença é como isso acontece. Acontece simplesmente porque a água, no caso citado, mas isso vale para qualquer substância, suas moléculas se desprendem lentamente da superfície do líquido e vai se difundir pelo ar, até que o local fica sequinho. No caso da ebulição, eu estou forçando isso, como cedendo calor. E quando eu vou cedendo calor, a molécula vai se agitando cada vez mais e ela vai se desprender do líquido e vai para o ambiente. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é nenhuma, só tem um detalhe. Nós temos que levar em consideração a pressão atmosférica, a pressão do ar. Pressão é a força que determinado corpo exerce sobre determinada área. Então a pressão do ar, a chamada pressão atmosférica, é a força com que as moléculas de ar fazem em cima do líquido. Para vencer essa pressão, a água terá que ter uma agitação que vença isso. Essa agitação faz com que ela gere força. E força sobre área é igual a pressão. Então, a pressão que as moléculas de água, qualquer líquido, eu normalmente utilizo água porque é uma forma de nós compreendermos melhor. Quando o líquido, as moléculas estão em agitação e conseguem vencer, ele tem uma coisa chamada pressão de vapor. A pressão com que ele faz de volta para poder se vaporizar. No caso, a pressão de vapor da água faz com que ela vença a pressão atmosférica. E isso que nós chamamos de ebulição. Mas o que isso significa? Significa que quanto menor a pressão atmosférica local, menor será o ponto de ebulição. Por isso que lá no Everest, o ponto de ebulição da água é uma temperatura muito mais baixa do que aqui ao nível do mar. Aqui ao nível do mar eu tenho maior quantidade de ar fazendo força, já que o ar é matéria, matéria possui massa e qualquer corpo que possui massa está sujeito a um campo gravitacional, ou seja, a Terra puxa o ar para baixo. É uma dificuldade para Marte, porque Marte, como ele tem cerca de metade do tamanho da Terra, sua força gravitacional é muito baixa. Foi um dos motivos que fez com que Marte perdesse parte da sua atmosfera. Mas falaremos sobre isso um outro dia. Já no caso da Lua, que é 1/6 da gravidade da Terra, praticamente não há atmosfera nenhuma. E se não há atmosfera,
não há quase pressão atmosférica. Se não há pressão atmosférica, a água se vaporiza com muita facilidade, a água passa facilmente para o estado de vapor e ela vai entrar em ebulição a temperaturas ridículas. Entretanto, o mesmo não acontece com o ponto de fusão. Você vai ficar aplicando pressão ou tirando pressão dele o quanto quiser, não fará muita diferença. Essa relação de temperatura, ponto de ebulição, ponto de congelamento, ponto de fusão, eu expliquei no vídeo sobre o ponto triplo. Eu recomendo porque é muito legal e você terá um vídeo de uma substância entrando no ponto de fusão, no ponto de congelamento, no ponto de vaporização, no ponto de ebulição, no ponto de liquefação ao mesmo tempo. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje? Nada e tudo. Na verdade, isso é só uma pequena exploração inicial, porque nós vamos ver como eu posso medir esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição. Para isso, existem vários equipamentos no laboratório, mas eu gosto de ser um químico das antigas. E um bom químico das antigas utiliza uma coisa chamada vidraria. Peças de vidro e metal que nós trabalhamos são os equipamentos básicos de um químico e a vidraria é o principal deles. Nossa técnica, nossa ciência vem se desenvolvendo há séculos, há milênios e o vidro é uma das maiores conquistas da humanidade. Tem até um texto sobre vidro no site do ceticismo.net que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. É um artigo longo e eu penso ter sido bem completo, não esgotando absolutamente o assunto, é verdade, mas tem informações bem relevantes que eu acho que você vai aproveitar muito bem, nem que seja para um trabalho escolar. Uma das vidrarias que eu mais gosto, além do Becker e do Niemeyer, que são bem básicos, é essa gracinha aqui. É um tubo de Thiele. Esse tubo de Thiele é extremamente inteligente e normalmente é isso que eu gosto de utilizar para medir o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Mas como ele funciona? Ele funciona no conceito que você iria reconhecer na sua casa, sendo que utiliza outros materiais. É chamado banho-maria. O banho-maria é uma forma de aquecimento indireto. Esse aquecimento indireto você aquece uma substância normalmente líquida e essa substância vai absorver o calor e ceder para qualquer coisa que esteja mergulhado nesse líquido. Como o seu almoço, por exemplo, você esquenta uma panela de água, coloca o seu prato em cima e a água se aquece lentamente, já que ela tem um alto calor específico. Isso faz com que ela demanda mais energia para aumentar de 1 em 1 grau e ela vai passando para o estado de vapor e esse vapor quente vai aquecendo o prato sobre a panela. Ou seja, você não põe o seu prato com o seu almoço em cima do fogo, por vários motivos. Ou seja, porque o prato, dependendo do material com que ele for feito, vai estourar, ou porque você vai cozinhar demais a sua comida, ou vai carbonizá-la, ou vai ficar de um jeito que vai ficar tão quente que você não vai conseguir comer. Então, aquecendo lentamente, a sua comida ficará quentinha e saborosa, você não vai deixá-la cozinhar demais e nem acontecerá nenhum acidente quebrando o seu pratinho mágico. É claro que eu posso utilizar esse conceito com outros materiais. No caso, esse daqui. Eu poderia usar areia, por exemplo. Um banho de areia é uma forma de aquecimento indireto também, mas não é bem um banho-maria. Normalmente associamos o banho-maria com um banho de água, mas podemos fazer nisso aqui que eu montei. Mas eu tenho que pensar uma coisa. O ponto de fusão que eu vou medir, ou o ponto de ebulição, ele terá que ser inferior ao ponto de ebulição do líquido com o qual eu estiver trabalhando. Por quê? Ora, porque quando o líquido vai aquecendo, quando ele chega no seu ponto de ebulição, a temperatura para de subir. Ele vai ficar entrando em ebulição até que todo o líquido entre em ebulição e ele passa para o estado de vapor. Só depois que o líquido é que vai aumentar a temperatura, porque ele não será mais líquido, ele será vapor. Ele vai estacionar no patamarzinho e esse patamar é o que nós chamamos de ponto de ebulição.
Isso acontece a mesma coisa com o ponto de fusão. Lembrando, eu expliquei isso na parte sobre o ponto triplo. Vai lá depois ver o vídeo, você vai gostar, por favor. Aqui, no caso, eu vou utilizar uma substância que eu sei que tem uma temperatura de ponto de fusão superior a 100 graus Celsius. Então, o que eu vou utilizar? Eu tenho que utilizar algo que entre em ebulição acima de 100 graus. Então, não posso usar água. No caso aqui, eu utilizei glicerina. Para fazer essa medição, para fazer esse procedimento, eu pegarei a substância e colocarei numa pequena peça de vidro que ele possa ter menor área possível e uma quantidade razoável para que seja visualmente identificável. Para isso, eu utilizei um tubo capilar. Como se faz então no caso do ponto de ebulição? O ponto de ebulição, como eu falei, é muito simples. É quando o líquido vence a pressão atmosférica. Então eu vou usar o mesmo sistema, mas de uma forma um tanto diferente. Eu vou utilizar esse mesmo capilar, mas vedado aqui na ponta. Eu não vou colocar nenhuma substância dentro dele. Eu vou simplesmente colocá-lo emborcado no líquido. O líquido não vai conseguir entrar no capilar, por causa do ar aqui dentro. Apesar de pequena quantidade, tem ar e dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando a pressão atmosférica for inferior à pressão de vapor do líquido, o ar então será empurrado para fora desse tubo capilar. O líquido vai entrar, expulsando o ar, e eu poderei ver as bolinhas de ar saindo desse tubo de ensaio. Nesse ponto, eu anoto a temperatura. Bom, já que eu vedei o tubo capilar, coloquei a substância dentro dele, vamos utilizar o tubo de Celli para fazer o ensaio. Mas como é que ele funciona? O tubo de Celli tem esta curvatura aqui. E essa curvatura é para fazer o seguinte: aquece-se nessa extremidade aqui e as moléculas da glicerina vão se aquecendo, ocupando um espaço maior, já que há dilatação volumétrica. Estando ocupando um espaço maior, a sua densidade diminui. Então ela começa a buscar níveis superiores, ela sobe. Não à toa, porque o ar-condicionado fica no teto. Quanto maior a temperatura, a expansão, e ocupando maior volume, com a mesma massa, teremos uma densidade menor. Por outro lado, a parte mais fria tenderá a descer, já que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, esse formato aqui faz com que nós intensifiquemos a propriedade de convecção. Ela vai começar a circular aqui. Por que isso é importante? Para fazer com que todos os pontos da glicerina tenham a mesma temperatura. Tendo uma temperatura igual, minha medição será mais certa, mais precisa. Que eu trabalhei, que é ácido benzoico, ele fica em torno de 123, 124 graus Celsius. Mas você pode utilizar outras substâncias.
Obviamente, se você for utilizar algo como cloreto de sódio, você terá alguns problemas, porque o ponto de fusão do cloreto de sódio é bem alto, em torno de 800 graus, e então nesse sistema aqui você não conseguirá fazê-lo. Você é um sistema apenas para temperaturas bem mais baixas, mas para fins de entendimento, acho que deu para perceber como funciona. Hoje nós temos medidores de ponto de fusão que você pode observar com um microscópio e a substância é aquecida mediante uma resistência. E ele facilita muito. Esse processo atualmente já quase não é usado, ele é muito artesanal. Mas como eu disse, eu gosto de ser um químico das antigas e trabalho sempre com vidrarias, mesmo porque é bem mais fácil o entendimento. Vamos examinar agora como fica o ponto de ebulição. Para isso nós vamos utilizar álcool isopropílico. Observem que a parte vedada, como eu falei, ela vai ficar virada para cima, com a abertura virada para baixo. O álcool isopropílico não conseguirá entrar por causa da pressão do ar, mas no ponto de ebulição isso muda. Ficou bem simples mostrar didaticamente como eu posso obter o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Claro, como eu enfatizei antes, não é um método que eu possa utilizar para todas as substâncias, já que no caso de substâncias líquidas a temperatura ambiente, eu teria que baixar a temperatura até ele entrar no ponto de congelamento. Também eu teria que ter consciência e ter certeza que a substância está pura, ela não tem nenhum contaminante que possa aumentar ou diminuir o ponto de fusão ou o ponto de ebulição. Se você quiser fazer esse teste para fins didáticos e não tem um tubo de Celli, mas tem um tubo capilar e o termômetro, você pode utilizar um becker com uma alcinha, que no caso essa daqui eu fiz com um pedaço de fio rígido, e que você vai ficar mexendo para cima e para baixo na glicerina. E isso vai ajudar a homogeneizar a temperatura em todos os pontos do banho. Você pode utilizar um termômetro, alguns tentam usar um termômetro digital desse tipo laser, mas não é muito confiável, porque você tem sempre que ficar apertando o gatilho e ele não vai ser tão preciso assim. O capilar é a parte que é mais difícil, mas você pode utilizar um microtubo de ensaio ou aquele tubo que eu peguei de um tubo de vidro que eu vedei a ponta para fazer o teste do ponto de ebulição. Aí você pode colocar um pouco da substância nele para fazer o teste do ponto de fusão. Ao menos isso, alguma coisa você consegue fazer. Bom, didaticamente você pode fazer muitas coisas, você pode até mostrar esse vídeo. Esse é André, do seu ceticismo.net. Lembre-se que a ciência não para. Sempre teremos novos vídeos trazendo cultura e informação para vocês. Para isso, eu sugiro que você clique e assine o canal, para você receber sempre notificações quando tivermos vídeos novos. Compartilhe nas suas redes sociais. O conhecimento é bom, mas é muito melhor quando ele é compartilhado. Obrigado por terem assistido.